A Segunda Guerra Mundial. Uma luta em que 70 milhões de pessoas pereceram. Uma tempestade colossal que afetou o mundo inteiro. Os vestígios deixados pelas potências do eixo em vários países, com tanques rolando sobre eles. O sol nascente Japão, por meio do processo de modernização que começou na era Meiji, conseguiu tornar-se um dos poucos países industrializados no Oriente. Enquanto o país se desenvolvia em muitos aspectos, ele conservava sua estrutura tradicional, permanecendo como uma sociedade feudal. Portanto, o imperador era reverenciado como um deus, e os governantes eram muito poderosos. Além disso, a influência militar era praticamente incomparável com qualquer outro país. O crescente nacionalismo extremo e a xenofobia levaram o Japão a uma política expansionista. Com vitórias sucessivas, os japoneses, depois de derrotar a Rússia em 1905, exibiram-se perante o mundo. O país, invicto desde o início da modernização, agora se via como invencível. Quando emergiram vitoriosos na Primeira Guerra Mundial como aliados da Grã-Bretanha, sua confiança atingiu o auge. Era necessário para eles inscreverem seu nome entre as estruturas políticas que moldaram o planeta. Ao se tornar uma potência dominante no Pacífico Ocidental, este novo Estado ascendente na Ásia entendeu como adquirir o título de grande. Para ser grande, eles tinham que agir como as outras grandes potências. Eles tinham que lutar, queimar, destruir, aniquilar, matar aqueles que não eram como eles, escravizar e explorar. Afinal, outros estavam ganhando força e evoluindo através desses meios. No contexto dessa política, o Japão começou a mostrar seu desejo de expansão de maneira mais explícita após a Guerra Mundial. A situação preocupava compreensivelmente as estruturas políticas com interesses significativos na região, como Inglaterra e Estados Unidos. Assim, as relações do Japão com seus antigos aliados começaram a deteriorar-se. O país, afligido pela falta de recursos, tinha como alvo a China há muito tempo. Após incursões intermitentes, em 1931, deram o primeiro passo que transformaria a situação em uma grande guerra ao entrar na região de Manchúria. Depois de rapidamente apoderar-se dos territórios que ocuparam com um pretexto, os japoneses estabeleceram um governo títere formando um estado títere chamado Manchukuo. Os americanos e os britânicos, cujos interesses estavam ameaçados no Extremo Oriente, começaram a pressionar e criticar o Japão, afirmando que essa ação era ilegal. À medida que o calor do debate aumentava em vez de diminuir, o Japão retirou-se da Liga das Nações em 1933, dando um passo significativo contra as críticas internacionais. Enfrentando-se à Rússia, Inglaterra e Estados Unidos, os japoneses, que se sentiam próximos aos alemães, seus inimigos comuns, assinaram o Pacto Anti-Comintern contra os soviéticos. Como se pode ver, na iminente guerra, as partes estavam formando suas alianças. Em 1937, os japoneses atacaram a China, seu objetivo final, e começaram a ocupação. O progresso continuou nos 2 anos seguintes. O Japão cometeu inúmeros crimes de guerra nas sangrentas batalhas que ocorreram. Enquanto tudo isso acontecia no Extremo Oriente, na Europa, a guerra que estava prestes a começar ou já havia começado foi oficialmente lançada em 1939. A Alemanha, que dominava o cenário nas primeiras etapas da guerra, conquistou a França, os Países Baixos e a Bélgica, seguindo os países escandinavos. A maior guerra que o mundo já tinha visto começou muito rapidamente e parecia que aceleraria ainda mais. Após o avanço alemão, em setembro de 1940, Japão, Itália e Alemanha se sentaram e assinaram o Pacto Tripartite. O núcleo principal do eixo, um dos 2 times que transformariam os continentes em ruínas, foi formado assim. O Japão tinha uma tarefa a mais e já não podia parar. Eles deveriam lutar com todas as suas forças para segurar o que tinham e aumentar ainda mais. Após o Pacto Tripartite,
eles assinaram o acordo de não agressão com os russos em abril de 1941, quando os alemães ainda não estavam em guerra com eles. Isso lhes permitiria deslocar suas forças para o sul. O Japão tomou a região conhecida como Indochina Francesa em 24 de julho, com a aceitação relutante do governo de Vichy. Os franceses não tiveram outra opção senão renunciar a esta região, pois o punho da Alemanha estava sobre suas cabeças. Apenas 2 dias após a ocupação das colónias francesas pelo Japão, o presidente Roosevelt congelou todos os ativos japoneses em seu país. O governo dos Estados Unidos foi seguido pelos governos britânico e neerlandês no exílio. Como resultado, o comércio no Japão foi paralisado e, o mais importante, as importações de petróleo foram interrompidas. Para os japoneses, que importavam 88% de seu petróleo, isso foi um desastre. Sem petróleo, eles não poderiam ganhar a guerra e, segundo seus cálculos, tinham um suprimento de um ano se lutassem a plena capacidade. Isso não seria suficiente para alcançar metade da vitória. Sem querer ver-se acorralados, os japoneses, ao dar-se conta de que não podiam levantar o embargo estadunidense mediante negociações, planearam resolver a escassez de petróleo e completar a ocupação de China tomando Java, Sumatra e Malásia. El caucho y estando estas áreas seriam ganancias adicionais. Quando Estados Unidos começou a acumular tropas em Filipinas y resistiu a levantar el embargo a Japão, as tensões aumentaram. Claramente, os estadunidenses queriam levar ao representante delas en el Pacífico un calajón sin salida. Em setembro de 1941, os japoneses, com suas reservas de petróleo diminuindo, decidiram acelerar. Em novembro, iniciaram seus novos planos para implementá-los. Sinalando que a temporada de tifões se acercava en el Pacífico. El plano japonês era mais ou menos el seguinte: eliminariam el maior obstáculo frente a eles, a flota del Pacífico de EU, com um ataque surpresa a Pearl Harbor. En el vazio resultante, tomariam os territórios dos aliados en la região y criariam uma linha defensiva que se estenderia desde as Islas Aleutianas en el norte hasta Birmania en el sur. Se se estabelecia esta linha, seria fácil resistir aos ataques que Estados Unidos lançaria depois de recuperar-se del ataque surpresa. Os estadunidenses, incapazes de romper a defesa, eventualmente tenderiam que aceitar as ganancias dos japoneses y la esfera de coprosperidade da Gran Ásia Oriental. Desta maneira, Japão lograria a vitória que desejava. Viemos se todo saldria segundo o planeado. Por parte estadunidense, el presidente Roosevelt, ante os implacáveis êxitos das forças de Alejo, queria entrar en la guerra de imediato. Pretendia mostrar a seu força ao almojar só a seu aliado, Inglaterra, nesta guerra donde se estava decidindo el destino del mundo. Sin embargo, el pueblo estadunidense, uma sociedade multinacional, não queria a guerra. Salieron a las calles y organizaram marchas contra a guerra. El gobierno estadunidense, sem querer ignorar el desejo de la gente y perder votos, necessitava uma excusa para entrar en la guerra. Dado que não podiam atacar por si mesmos, el inimigo tinha que atacá-los para que pudessem entrar en la guerra com um fundamento legítimo. El país mais provável de atacá-los era Japão, a quienes haviam estado provocando durante muito tempo y empujando-se ao lado dos alemães. Graças à inteligência, el governo estadunidense sabia que os japoneses os atacariam. A sua única preocupação era onde começaria a guerra. Clave, porta-aviões até dezembro de 1941. As forças dos Estados Unidos e dos aliados contavam com um total de 11 coraçados, 3 porta-aviões, 14 cruzadores pesados, 22 cruzadores leves, 100 destrutores e 69 submarinos no Pacífico. Os japoneses tinham 10 coraçados, 10 porta-aviões,
18 cruzadores pesados, 18 cruzadores leves, 113 destrutores e 63 submarinos. Como se pode ver, os números estavam muito equilibrados, mas a verdadeira potência estava nos porta-aviões, e os japoneses claramente lideravam nesse aspecto. Além disso, qualitativamente, os navios japoneses eram superiores aos seus equivalentes. Ao observar as forças terrestres, os japoneses utilizariam apenas 11 das 51 divisões para a operação no Pacífico Sul. Isso representaria cerca de 1/4 de tropas de combate. Quando somadas outras unidades de apoio, a média seria de 400,000 soldados. Superficialmente, a diferença não era significativa. Os japoneses pretendiam fazer uma grande aposta com uma diferença tão pequena para uma operação tão grande. Segundo eles, isso era uma aposta cuidadosamente calculada. As forças japonesas estavam bem treinadas. Tinham experiência em combater naquele terreno porque haviam estado lutando lá por anos. Especialmente em batalhas noturnas e no estilo de guerra conhecido como guerra na selva, seus soldados saíam muito melhor que seus oponentes. Você pode se lembrar de como é importante lutar à noite em áreas de floresta densa e sob chuva a partir das guerras da Coreia e do Vietnã. Os japoneses tinham uma clara superioridade no ar. Os japoneses tinham cerca de 700 aviões na região. Isso seria apoiado por 423 aviões para atacar a frota americana e 480 aviões em Formosa. Os japoneses depositaram grande confiança em seus aviões de combate, chamados Reishiki Kanshenki, ou simplesmente Zeros, que eram mais vantajosos que seus aliados. Estes aviões de combate decolando de porta-aviões seriam muito úteis durante a guerra. Os Estados Unidos, que ainda não haviam entrado na guerra, tinham um total de 307 aviões nas Filipinas, alguns dos quais eram B-17. Havia quase tantos aviões em Pearl Harbor. A Inglaterra tinha 195, e os Países Baixos tinham 144 aviões. Embora não fossem numericamente significativos, qualitativamente, os aliados tinham a vantagem no Pacífico. Claro, o potencial dos Estados Unidos era maior que o do Japão, mas uma operação rápida e de alta qualidade poderia mudar as coisas a favor dos asiáticos mesmo antes de a guerra começar. Os aliados tinham uma superioridade frequentemente esquecida: a inteligência. Os americanos tinham decifrado os códigos da diplomacia e das forças navais japonesas já no verão de 1940. Sabiam o que seus oponentes fariam. Tinham informações sobre operações e planos. No entanto, a natureza fragmentada e conflituosa das informações impediu o uso efetivo da inteligência. A tempestade ao planejador e a força motriz por trás do ataque planejado era o almirante da frota Isoroku Yamamoto. O vice-almirante Shuichi Nagumo, por outro lado, era o comandante que lideraria fisicamente a operação. À frente da frota do Pacífico do Zéu estacionada em Oahu, nas Ilhas Havaianas, estava o almirante Esban Kimmel, e a cargo das forças terrestres estava o tenente-general Walter Shore. A frota japonesa, tendo concluído todos os preparativos e calculado tudo, zarpou da parte norte do país, na região das Ilhas Kurilas, em 26 de novembro. Os porta-aviões Akagi, Kaga, Soryu, Iryu, Shokaku e Zuikaku, juntamente com outras embarcações navais acompanhantes, avançaram para as águas profundas do oceano. Esses navios carregavam as aeronaves que executariam a operação. Em 2 de dezembro, com a missão codificada como Nitaka Yama no Bor, eles avançaram a toda velocidade em direção ao destino. A operação estava programada para 7 de dezembro. Os navios transportavam aviões de combate, Zero, bombardeiros torpedeiros, Kate, e bombardeiros em mergulho, Val. Dos 423 aviões, 350 seriam usados na operação, e o restante protegeria os navios. 2 coraçados, 2 cruzadores pesados, um cruzador leve,
9 destrutores e 3 submarinos escoltaram o grupo de tarefas. Além disso, a Força Avançada, composta por 20 submarinos e 5 submarinos anões, tinha a missão de coletar inteligência e atacar os navios inimigos que pudessem escapar durante o ataque. Os objetivos da frota eram, em ordem, os porta-aviões americanos, os couraçados, os petroleiros e outras instalações portuárias, e finalmente, as aeronaves nas principais bases de Wheeler e com e Bellows Field. No entanto, em 6 de dezembro, os relatórios de inteligência não localizaram os porta-aviões no porto. No entanto, a operação continuaria conforme o planejado. Nas primeiras horas de 7 de dezembro, a frota japonesa se aproximou das Ilhas Havaianas a uma distância de aproximadamente 440 km. Na primeira fase da operação, que consistiria em 2 ondas, por volta das 7 horas, decolaram 183 aeronaves lideradas pelo Major Mitsuo Fuchida. A operação começou com a ordem de ataque recebida às 7h19. As forças americanas em Pearl Harbor estavam acordando em uma manhã de domingo comum. Os domingos eram dias de folga para os soldados, e todas as naves importantes da frota estavam ancoradas no porto. Os soldados estavam frequentando serviços dominicais, descansando em seus alojamentos, explorando a ilha e flertando com as filhas dos comandantes na praia. Ninguém esperava um ataque. O quartel-general estava completamente desprevenido. As armas antiaéreas não estavam carregadas, a munição estava trancada, os mecanismos antissubmarinos não estavam implantados, os aviões de patrulha não estavam voando e os aviões de reconhecimento não estavam no ar. Além disso, devido à incompetência do almirante Kimmel e do general Short, que não era evidente imediatamente, tudo piorou. Kimmel nem se deu ao trabalho de instalar redes de torpedos vitais para os couraçados, alegando que atrasariam os navios. No entanto, submarinos anões japoneses foram avistados várias vezes após as 3h55 da manhã. Por volta das 7 horas, o radar ao norte da ilha detectou mais de 100 aviões. Os japoneses foram identificados no radar, e os soldados americanos poderiam ter assumido posições para quebrar a natureza surpreendente do ataque. No entanto, devido a um oficial de comunicações inexperiente que interpretou os aviões que se aproximavam como B-17 vindo em auxílio, a informação foi ignorada e o relatório nem mesmo foi entregue aos superiores. As consequências desses erros custariam caro aos americanos. Independentemente de o governo saber sobre o iminente ataque ou tê-lo permitido, um debate que duraria anos, era evidente que as forças americanas em Pearl Harbor foram completamente pegas de surpresa naquele dia. À medida que o sol surgia por volta das 8 horas no Havaí, os aviões japoneses apareceram repentinamente no céu. O Major Fuchida, com o código Tora. Às 7h53, relatou o sucesso do ataque. A primeira bomba caiu sobre os americanos às 7h55. Bombardeiros e aviões de mergulho japoneses lançaram torpedos e bombas sobre os alvos designados. Os navios, atingidos por bombas com o emblema do Japão, rapidamente encheram o ar com uma densa fumaça negra. Soldados americanos desconcertados corriam em todas as direções. Estavam tão desprevenidos que não conseguiam montar uma defesa adequada. As aeronaves não conseguiam decolar para um contra-ataque, e os navios não podiam se defender no caos. O exército americano estava completamente atordoado e incapaz de responder ao ataque. Os aviões japoneses caçavam couraçados, cruzadores e destrutores inimigos como codornizes em um campo. Couraçados confiáveis como Califórnia, Oklahoma, West Virginia e Arizona ardiam intensamente devido aos danos que sofreram. Navios afundados e um porto em chamas já indicavam quem tinha a vantagem. Por volta das 8h25, o ataque da primeira onda terminou, e às 8h40, começou o ataque da segunda onda, composta por 167 aeronaves. Na segunda onda, que progrediu com a mesma intensidade,
os aviões japoneses destruíram com sucesso os alvos designados no porto e na ilha. Essas máquinas voadoras, com uma alta taxa de acerto em seus objetivos, transformaram a frota do Pacífico em uma peneira. Navios como Nevada, Pennsylvania, Cassin, Downs, Shaw, Raleigh, Curtiss e Honolulu sofreram a fúria da segunda onda. Este ataque devastador, que durou cerca de 90 minutos, concluiu por volta das 9h30, e os japoneses retornaram à sua frota, deixando para trás uma enorme devastação. A vitória foi tão brilhante quanto o sol japonês. Para dar continuidade ao sucesso, os pilotos solicitaram permissão ao almirante Nagumo para uma terceira operação. Acreditando que deveriam usar todos os meios disponíveis quando o inimigo estava nesse estado, acharam que ainda havia pontos cruciais na ilha que não haviam sido atingidos. No entanto, o almirante decidiu não realizar a operação da terceira onda, deixando-a a seu critério, por certas razões, e deu a ordem de retorno. O ataque, conhecido como Ataque a Pearl Harbor, resultou na perda de 2.403 americanos, com 1.178 feridos. 8 coraçados, incluindo Arizona, Oklahoma, West Virginia e Califórnia, afundaram, e Maryland, Nevada, Pensilvânia e Tennessee sofreram danos graves. Além desses, também houve outros tipos de navios afundados ou danificados. Enquanto 188 aeronaves foram destruídas, mais de 150 sofreram danos graves. Os japoneses, pagando o preço de suas conquistas, perderam 29 aviões, 5 submarinos anões e cerca de 65 soldados. Embora o Japão tenha alcançado seus objetivos, também houve coisas que não conseguiram realizar. Os porta-aviões, alvos principais, não estavam no porto, e perder a oportunidade de destruí-los mudaria significativamente o equilíbrio no futuro. Além disso, os cruciais petroleiros e os edifícios que forneciam infraestrutura técnica no porto não foram atingidos. O pesar de não poder destruí-los surgiria mais tarde. Naquele momento, os japoneses viram essa vitória como um presente dos céus. Aproveitando-se de operações simultâneas ou quase simultâneas realizadas com o Ataque a Pearl Harbor, eles obtiveram rapidamente vitórias significativas ao capturar Filipinas, Malásia, Hong Kong, Java e Sumatra, conforme planejado. Resolveram também o problema do petróleo e da matéria-prima dessa maneira. Claro, eles sabiam que haviam despertado um gigante adormecido. Após o ataque, o caos se instalou no fronte americano. Essa operação impiedosa dos japoneses, realizada enquanto as negociações ainda estavam em andamento, provocou grandes reações. O público, inicialmente contra a guerra, de repente mostrou ansiedade por vingança, apoiando o governo americano e começando a entoar cânticos de guerra. Franklin Delano Roosevelt finalmente havia conseguido o que queria, indiretamente. Agora, ele tinha uma razão legítima para entrar na guerra e a emoção das massas. O presidente americano havia perdido uma frota, mas nessa guerra que mudaria tudo, tinha a oportunidade de ser uma das potências decisivas. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, o curso da Segunda Guerra Mundial mudaria completamente.